Você já dirigiu um carro tão resistente que pudesse durar a vida toda? Conheça o Mercedes-Benz 300D de 1985. Seu motor a diesel impulsionou o veículo de um taxista grego por 4,6 milhões de quilômetros, o equivalente a 6 viagens de ida e volta à Lua. Este não é apenas um sedã, é um monumento à engenharia inquebrável. Estamos prontos para revelar 15 carros icônicos que desafiam o tempo. De Land Cruisers robustos a Supras elegantes, cada um apresenta motores construídos para durar para sempre. Aperte os cintos para um passeio nostálgico pela história automotiva que o manterá ligado até o último quilômetro. Vamos nessa. Top 1 Toyota Camry. O motor em que focar é o 2.5L A25A FKS. É um 4 cilindros em linha ultra confiável, capaz de atingir até 400 mil quilômetros com os devidos cuidados. Este motor acionado por corrente significa custos mínimos de manutenção ao longo do tempo. Basta manter as trocas de óleo regulares e você desbloqueará todo o seu potencial. Com o mais recente Camry, a Toyota buscou um objetivo ousado, provando que, em uma era de SUVs e eletrificação, um sedã clássico ainda poderia encontrar uma harmonia perfeita entre tecnologia de ponta e confiabilidade atemporal. É um conto revelador. Durante o desenvolvimento, os engenheiros da Toyota testaram o motor A25A FKS pelo equivalente a uma década de uso extenuante em condições adversas, desde os desertos do Arizona até os picos do Colorado. Nenhuma avaria grave ocorreu. Um engenheiro-chefe teria declarado: "Não estamos apenas criando um carro que perdura. Nosso objetivo é construir um que você possa transmitir aos seus herdeiros." Essa mentalidade transparece nesses motores, possivelmente o último grande motor térmico antes da mudança para o elétrico. Mas por mais estelar que seja, o Camry moderno herda o legado de confiabilidade consagrado do Japão. Top 2 Volvo 140. A abordagem da Volvo naquela época era inovadora. Enquanto outros perseguiam o estilo, os suecos priorizavam a criação de veículos para resistir aos brutais invernos escandinavos, oferecendo segurança incomparável. A série 140 foi produzida entre 1966 e 1974. Em sua estreia, o modelo foi verdadeiramente revolucionário em todos os sentidos, especialmente na segurança, que a Volvo defendia acima de tudo. Ao longo de sua longa produção, a série 140 foi um carro familiar amado, construído para levá-lo do ponto A ao ponto B com total segurança. Seu motor original, o B18, eram 4 cilindros de 1.8L, com bloco fundido e parafuso fundido. A partir de 1969, ganhou o B20 de 2.0L, quase idêntico, exceto por um diâmetro de furo maior. O que é fascinante é seu design montado em válvula. Muito mais simples do que os sistemas de árvore de Cummins de hoje, esta configuração direta concede ao motor durabilidade excepcional de até 500 mil meruanas. Durante o desenvolvimento da série 140, a Volvo conduziu testes de resistência na Lapônia sueca, onde as temperaturas frequentemente caíam para 40 °C. Um protótipo 140 foi deixado exposto por 3 dias nessas condições brutais, desprotegido. Quando os engenheiros retornaram, o motor ligou na primeira tentativa após meros segundos de pré-aquecimento. Este teste não planejado convenceu a liderança da Volvo de sua extraordinária qualidade. De acordo com um chefe de desenvolvimento, esses motores poderiam durar mais que um cataclismo global. Para um motor a gasolina, esta foi uma grande vitória para a Volvo, consolidando o legado que desfruta hoje. Se você procura um modelo com história profunda e confiabilidade estelar, a série Volvo 140 é a sua escolha. Se a robustez sueca o impressiona, espere até ouvir como os engenheiros franceses criaram um motor a diesel para prosperar nos climas mais adversos da África. Top 3 Peugeot 504. Em seu lançamento, o 504 marcou um grande salto para a Peugeot em conforto, durabilidade e, acima de tudo, confiabilidade. Com o 504, a Peugeot pretendia forjar um veículo que pudesse conquistar qualquer coisa: terreno acidentado, combustível questionável e calor escaldante. Ele lidou com tudo. A chave era seu motor a diesel, um bloco robusto, fácil de consertar e quase inquebrável.
A versão de 2.1L, posteriormente atualizada para 2.3L, entregava potência modesta de 60 a 70 cavalos, mas resistência incomparável. Em muitas regiões, esses motores atingiram 500 mil quilômetros sem esforço, com alguns ultrapassando 1 milhão com cuidados de rotina. Em 1974, no Quênia, um revendedor local da Peugeot organizou um teste para provar a robustez do carro. Um 504 a diesel padrão foi dirigido por 50 mil quilômetros em 50 dias em estradas traiçoeiras, com motoristas revezando-se 24 horas por dia. O carro completou o desafio com apenas 2 pequenos reparos e uma troca de óleo. Ainda mais impressionante, aquele mesmo carro foi vendido para um taxista local que o dirigiu por mais 15 anos. Hoje você ainda verá 504 a diesel como táxis ou veículos de trabalho em regiões onde as estradas são como zonas de guerra. Essa é a reputação que ele conquistou, sem necessidade de eletrônicos, turbos ou firulas. Apenas um motor robusto e bem construído, pronto para rodar. Tendo visto como a simplicidade gera confiabilidade excepcional, vamos explorar como o Japão começou a transformar o mercado de carros na década de 1980, com um modelo que estabeleceu novos padrões. Top 4 Honda Accord. Naquela época, a Honda perseguia um sonho audacioso, provando que uma marca japonesa podia rivalizar com os fabricantes europeus em qualidade, ao mesmo tempo em que oferecia confiabilidade superior e tecnologia avançada. Tudo isso a um preço que a crescente classe média podia pagar. O Accord conquistou corações com seu design angular e faróis escamoteáveis. Entrar nele é como entrar em uma era passada. Esses carros são verdadeiras máquinas do tempo, mas estamos aqui pelo seu motor. O A20 era uma verdadeira fortaleza. Apresentava um bloco fundido com um cabeçote de alumínio, tornando-o mais leve que os rivais. O cabeçote usava um sistema de comando único com 3 válvulas por cilindro. As versões A1 e A2 eram carburadas, mas as A3 e A4 adotaram injeção multiponto, aumentando a confiabilidade e a potência para 122 cavalos de potência contra 98 para os modelos carburados. Para testar a resistência do A20, a equipe da Honda deliberadamente pulou as trocas de óleo em um carro de teste, rodando-o com 50% da capacidade de óleo por mais de 100 mil km. O resultado foi que o motor ainda funcionava suavemente, com apenas uma pequena queda de compressão em um cilindro. Esses motores atingem facilmente 480 mil km com os devidos cuidados. O A20 está entre os motores mais confiáveis da Honda de todos os tempos. É um verdadeiro gigante automotivo. Enquanto a Honda dominava os sedãs confiáveis, outra marca europeia estava prestes a redefinir os motores, a diesel com um bloco lendário, que ainda movimenta inúmeros veículos hoje. Top 5 Volkswagen. Golf 4 TDI. Com o Golf 4 TDI, a Volkswagen tinha uma missão clara de levar a tecnologia diesel moderna às massas da Europa, criando um motor que combinasse eficiência de combustível, torque forte e confiabilidade excepcional, quando os diesels eram frequentemente vistos como barulhentos, lentos e brutos. Isso se resume ao seu motor a diesel, usado principalmente na Europa, o 1.9 TDI. Este motor pode atingir 500 mil quilômetros sem suar a camisa. Com cuidados diligentes, pode atingir 1 milhão de quilômetros. Seu robusto bloco de ferro fundido resiste a tudo que você joga nele. Além disso, sua injeção de combustível simples, Pré-Common Rail, o tornou uma verdadeira lenda. Você poderia praticamente rodá-lo com óleo de cozinha e ele ainda ronronaria. Enquanto a Volkswagen dominava o cenário diesel da Europa, a Honda continuava a aperfeiçoar sua esportividade acessível com um coupé que se tornou um ícone cultural. Top 6 Acura Integra. O Integra é uma lenda de desempenho JDM dos anos 90. Com ele, a Honda pretendia unir compactos acessíveis e carros esportivos premium. Quando poucos ousavam trilhar este meio-termo, provou que um carro podia ser emocionante, sofisticado e alcançável. Ao contrário do Civic econômico, o Integra era superior, um verdadeiro coupé de luxo. Sua versão americana era conhecida por seu design de 4 luzes,
uma marca registrada de sua fama. Abriu espaço para um motor B18B2 de 1,8L de 4 cilindros, em linha equipado com VTEC, acelerando até 7.300 RPM. Em termos de potência, entregava 145 cavalos de potência e 137 lb-pés de torque. Este é um motor animado que certamente vai despertar alegria. Esses motores atingem facilmente 480 mil km. Com os devidos cuidados, eles podem atingir 560 mil km ou mais. Para um carro esportivo divertido e confiável, o Integra é a sua escolha. Enquanto a Acura encantava os fãs de desempenho acessível, outro modelo japonês remodelou os compactos ao provar que um pequeno carro urbano podia ser econômico e divertido de dirigir. Top 7 Honda Civic. No reino dos ícones automotivos, o Honda Civic se destaca. Embora construído como um carro econômico acessível, os modelos de 1990 a 1995 ganharam uma reputação estelar entre os entusiastas. A visão da Honda para o Civic era audaciosa, provando que um carro econômico compacto podia oferecer emoções esportivas e tecnologia de ponta, enquanto os rivais se contentavam com veículos sem graça e funcionais. Isso foi graças ao seu motor a gasolina de 1,6L, um 4 cilindros que produzia potência sólida para seu tamanho, com 125 cavalos de potência e 116 lb-pés de torque. Este motor é construído para durar mais de 480 mil km. Seu bloco de ferro fundido ultradurável combina com um cabeçote Top 8 série Volvo 240. No mundo dos carros confiáveis, o Volvo dos anos 1980 era um dos principais concorrentes. O objetivo da Volvo para o 240 era claro: criar um carro familiar que fosse um investimento duradouro e uma fortaleza de segurança. Quando a maioria das marcas buscava designs de curta duração e materiais de baixo custo, a Volvo se manteve firme. É por isso que a série 240 é uma menção obrigatória, um carro construído como um bunker. Acredite ou não, esses veículos ainda circulam hoje após acumularem centenas de milhares de quilômetros. Os proprietários simplesmente não conseguiam se separar do 240, principalmente por causa de seu motor. Ele apresentava um 2.3L inline de 4 cilindros, o B23, apelidado de Red Blocks, blocos vermelhos, por causa da tinta vermelha aplicada na fábrica. Esses motores usam blocos de ferro de paredes grossas que duram mais de 480 mil quilômetros. Curiosamente, eles combinaram isso com um cabeçote de cilindro de alumínio, uma tendência na época por seu peso mais leve e produção mais fácil. Esses motores são valorizados, especialmente por preparadores. Com um turbo aftermarket, eles podiam produzir mais de 300 cavalos de potência com um kit de estágio 3. O B23 é um verdadeiro titã em potência e confiabilidade. Uma história marcante envolve o motorista sueco Irv Gordon, que registrou mais de 5,23 milhões de quilômetros com seu motor original, um recorde mundial verificado pelo Guinness. Seu segredo era: eu sigo o manual à risca. Um executivo de marketing da Volvo brincou certa vez que o maior problema com o 240 era que ele era confiável demais, então as pessoas não precisavam de substituições. Enquanto a Volvo dominava o mercado de sedãs familiares indestrutíveis, outra marca japonesa aprimorava sua fórmula de sedã confiável e divertido de dirigir. Top 9 Honda Accord. Com essas gerações do Accord, a Honda tinha um objetivo preciso: criar o melhor sedã familiar, combinando prazer ao dirigir, confiabilidade excepcional e tecnologia avançada. Quando muitas marcas se inclinaram para designs chamativos e engenhocas, muitas vezes às custas da confiabilidade mecânica, a Honda permaneceu focada. Essas gerações apresentavam o renomado motor K24. O K24, um 2.4L naturalmente aspirado de 4 cilindros em linha, pode atingir facilmente 560 mil km com os devidos cuidados. É de baixa manutenção e econômico, usando uma corrente de distribuição em vez de uma correia para maior durabilidade e longevidade. Uma história convincente de um engenheiro da Honda destaca a robustez do K24. Durante testes intensos, um banco simulou 300 mil quilômetros de uso variado.
Depois de atingir essa marca perfeitamente, a equipe continuou até que algo falhasse. Após mais 200 mil quilômetros sem grandes problemas, eles pararam, não devido à falha do motor, mas para liberar o banco de testes. O KV-24 equipado com VTEC é ajustável, capaz de 400 cavalos de potência ou mais, com um turbo. O mercado de reposição está repleto de peças, tornando o K24 uma das principais opções para entusiastas. Se a Honda redefiniu o sedã familiar moderno, a Mercedes-Benz já havia estabelecido o padrão ouro para sedãs de luxo duráveis, com um modelo que pode ser o auge da engenharia alemã clássica. Top 10 Mercedes-Benz W124. Outro que merece destaque é o Mercedes-Benz W124. O primeiro Classe E oficial de 1994, o W124 foi um sucesso para veículos de frota, oferecendo um grande salto em tecnologia e confiabilidade em relação ao seu antecessor. Com o W124, a Mercedes-Benz procurou redefinir os padrões de sedãs de luxo, combinando engenharia alemã de primeira linha, conforto premium e durabilidade incomparável à medida que a eletrônica começou a dominar os carros. Seu design moderno o tornou um dos carros mais impressionantes na estrada, com níveis de segurança muito além de seus rivais. A estrela era o 3L OEM 603 Turbo Diesel no modelo 300D, produzindo 143 cavalos de potência e 195 lb-pés de torque. Seu bloco de ferro fundido estava entre os mais duráveis já feitos. O bloco sozinho poderia exceder 1 milhão de quilômetros. O cabeçote caiu para 700 mil quilômetros, mas com pequenos reparos, ainda poderia rodar 300 mil km sem problemas. Sua injeção diesel indireta, simples, o tornou um dos motores mais confiáveis de todos os tempos. Uma história notável envolve o taxista grego Gregórios Sakinides, que dirigiu seu Mercedes por mais de 4,6 milhões de quilômetros, ganhando o reconhecimento oficial da Mercedes-Benz. Aos 3,5 milhões de quilômetros, os engenheiros da fábrica ficaram maravilhados com seu estado impecável. Um comentou: "É como se tivéssemos construído este carro para durar para sempre." A Mercedes comprou este veículo lendário para seu museu. Durante o evento, um executivo da Mercedes brincou que este carro viajou o equivalente a 6 viagens de ida e volta à Lua, e eles tiveram que pegá-lo antes que ele chegasse a Marte. Enquanto a Mercedes dominava os sedãs, a diesel indestrutíveis, uma marca japonesa estava prestes a revolucionar o mercado com uma tecnologia que muitos consideravam complexa demais para ser confiável. Top 11 Toyota Prius. O Toyota Prius é um carro amado ou odiado. A maioria não gosta, muitas vezes injustamente. Com o Prius, a Toyota buscou uma visão radical, além de apenas um carro, redefinindo nosso vínculo com os veículos no século XXI, ao lançar o primeiro híbrido de mercado de massa, quando os céticos duvidavam de sua viabilidade. Não tinha como objetivo deslumbrar ou chamar a atenção. Foi ridicularizado por sua eficiência, mas essa crítica desapareceu desde que os veículos elétricos chegaram. O modelo de primeira geração se destaca em longevidade. Ainda é usado como veículo de frota por algumas empresas de táxi. O motor 1.5L1NZ FXZ continua sendo um dos mais duráveis da indústria atualmente. Apesar de seu bloco e cabeçote de cilindro totalmente em alumínio, essa maravilha da engenharia pode atingir 640 mil quilômetros com bons cuidados. Muitos modelos Prius ainda funcionam perfeitamente hoje. Se a Toyota criou um híbrido confiável que surpreendeu os que duvidavam, outra marca japonesa logo provou que a confiabilidade extrema poderia se estender aos veículos off-road mais difíceis. Top 12 Toyota Land Cruiser 80. Você não pode discutir motores eternos sem o Toyota Land Cruiser 80, um veículo sinônimo de máxima confiabilidade. Lançado no início da década de 1990, foi rapidamente adotado por grupos humanitários, aventureiros off-road e até militares em todo o mundo. Por quê? Provavelmente é o 4x4 mais resistente de sua época. Com o Land Cruiser 80, a Toyota tinha como objetivo construir um veículo para vencer as estradas, combustíveis e climas mais severos sem nunca falhar. Seu coração é o motor 1HDT, um turbo diesel de 6 cilindros em linha de 4.2L, muitas vezes chamado de inquebrável.
Este bloco de ferro fundido com injeção mecânica direta, simples, entrega cerca de 168 cavalos de potência e 380 Nm de torque. Potência não é o foco. Longevidade é. Histórias da África e Austrália mostram Land Cruisers ultrapassando 1 milhão de quilômetros sem reparos no motor. Um conto impressionante de uma missão humanitária no Sudão, na década de 1990, conta sobre um Land Cruiser 80 submerso em um rio por mais de 24 horas durante uma enchente repentina. Quando recuperada, a equipe drenou a água, trocou o óleo, limpou o filtro de ar e tentou ligá-lo. Surpreendentemente, o 1HDT disparou na terceira tentativa. Um técnico da Toyota comentou mais tarde que esses motores são construídos com uma regra. Eles devem funcionar onde uma quebra pode ser fatal. Mesmo com cuidados mínimos, este bloco continua funcionando. Com manutenção meticulosa, você pode passá-lo para seus herdeiros. O Uno HDT está entre os maiores motores a diesel da história automotiva. Enquanto o Land Cruiser governava os 4x4 robustos, outra marca alemã mostrou que durabilidade e luxo poderiam se misturar elegantemente. Top 13 Mercedes-Benz 300D. O 300D, construído entre 1975 e 1985 no chassi Babylon 123, foi o ancestral da classe E. A visão da Mercedes era clara. Criar um carro que incorporasse seu lema, o melhor ou nada. Era para sobreviver ao seu proprietário durante uma crise do petróleo, impulsionando inovações de eficiência. O 300D foi uma das principais escolhas para veículos de serviço. De frotas governamentais a táxis, é uma mistura impressionante de luxo, utilidade diária e longevidade, provavelmente incomparável. Mas estamos aqui por seu motor, o 3L, em linha de 5 cilindros OM617. Seu bloco de ferro fundido e cabeçote de cilindro foram fundamentais para sua vida útil épica. Os motores de alumínio modernos simplesmente não conseguem igualar a durabilidade do ferro fundido. O motor possui um came de cabeça simples operando 10 válvulas com um mecanismo de corrente robusto. A injeção de combustível vem através da confiável bomba Bosch, simples e inquebrável. A potência varia de 77 a 123 cavalos de potência, dependendo do modelo. Não é uma potência, mas se destaca em longevidade, durando de 500 mil a 1 milhão de quilômetros sem problemas. Isso o torna um must para os entusiastas de carros. Enquanto a Mercedes estabeleceu o padrão para sedãs a diesel indestrutíveis, uma marca japonesa logo revolucionou o luxo com um V8 que desafiou as expectativas. Top 14 Lexus LS 400. No início dos anos 90, a Toyota lançou a Lexus para invadir o mercado de sedãs de luxo, visando compradores de carros premium alemães. Isso deu origem ao Lexus LS 400. A visão da Toyota com a Lexus era ousada. Não apenas rivalizar com os alemães, mas redefinir o luxo com requinte extremo e confiabilidade japonesa incomparável. Este Grand Titan foi uma maravilha versátil. Possuía uma suspensão excelente para conforto, um interior de couro macio repleto de tecnologia e um poderoso motor V8 sob o capô, o UZ-FI. Este V8 de 4L produzia de 250 a 265 cavalos de potência, dependendo da versão. Era o maior motor da Toyota na época. Sua construção totalmente em alumínio foi inovadora, mantendo-o leve, mas com internos forjados para máxima durabilidade. Mal conservado, poderia atingir 480 mil quilômetros. Com os devidos cuidados, poderia atingir 960 mil quilômetros. Um conto famoso envolve o jornalista automotivo americano Matt Farah, que comprou um Lexus LS 400 de 1996 com 850 mil quilômetros, visando 1 milhão de milhas. Atingiu essa marca em 2019 e ainda funciona. Com 1,2 milhão de quilômetros, os técnicos descobriram que sua compressão do cilindro ainda atendia às especificações de fábrica. Mas se luxo e confiabilidade impressionam, que tal desempenho bruto? Nosso motor final prova que potência e resistência podem coexistir. Top 15 Toyota Supra MK4. Muitos podem não esperar que este modelo encabece a nossa lista, mas encabeça. Com o Supra MK4, a Toyota pretendia criar uma obra-prima da engenharia japonesa
para rivalizar com os supercarros europeus, mantendo a lendária fiabilidade da marca. Quando as marcas japonesas procuraram dominar todos os segmentos de mercado, incluindo os carros desportivos de alta gama, o Supra brilhou, tudo graças à engenharia estelar da Toyota no motor 2JZ. O 2JZ é um motor de 6 cilindros em linha de 3L, naturalmente aspirado ou biturbo. A versão Standard debitava 220 cavalos de potência, enquanto o turbo atingia os 320 cavalos de potência. O motor é virtualmente indestrutível. Mesmo com componentes internos de origem, pode suportar 600 cavalos de potência sem problemas. Moderno para os padrões atuais, utiliza uma configuração de árvore de camis dupla com distribuição variável. Com bons cuidados, estes motores podem atingir os 800 mil km/h. Mesmo as versões afinadas possuem uma grande longevidade. Em 1993, o Toyota Supra chegou ao mercado e surpreendeu o mundo. E é tudo, pessoal. De feras esquecidas a lendas à prova de bala, acabamos de percorrer alguns dos motores mais duráveis alguma vez construídos. Se essas histórias de resistência mecânica mudaram a forma como olha para as máquinas na sua garagem, subscreva e dê um gosto no vídeo. Estamos a desenterrar a história que eles tentaram enterrar. Vamos plantar as sementes para um futuro duradouro. O nosso próximo tesouro de segredos automóveis abrirá em breve. Diga-nos nos comentários qual o motor que considera mais indestrutível. Vemo-nos na estrada aberta no próximo.